Fala, galera! E aí, Rogério? Vamos pro resumão. Agora, né, professor Clima, Jorge? né? Clima de Rondônia. Exatamente. Então, é um assunto interessante. Exatamente. Porque, de vez em quando, uma hora ou outra, isso aí cai. É importante a gente saber. E outra, já falamos e vamos relembrar, né? Isso aí é uma coisa que o aluno do campo é muito importante para ele e ele tem isso aí de cor na cabeça, né? Exatamente. Que é muito importante para a produtividade agrícola. Muito saber bem. Sobre o clima. Exato. Vamos lá, então, de olho na tela, revisar a parte climática. Nossa aula 3.2, na aula 3.1 falamos sobre aspectos climáticos em Rondônia. E chegou o momento especial, que é aquele momento ainda que o aluno tem a oportunidade de absorver mais conhecimento, né, professor Jorge? Ou relembrar, né, do que falamos na aula parte 1. É isso aí. Então, nós temos aí uma média temperatura do ar em torno de 24 e 26 graus. Rogério, então quer dizer que nós temos uma variação pequena. Exatamente. É diferente aqui na Amazônia do que acontece lá no sul do Brasil, na Europa, que pode, por exemplo, amanhecer lá 5 graus e à tarde fazer 30. Exato. Isso é uma grande amplitude térmica. Nós não temos essa variação. Exato, já que em Rondônia, olha só, a média é entre 24 e 26. Então, baixa amplitude térmica, ou seja, baixa variação de temperatura em Rondônia. Isso. Então, a umidade relativa do ar está em torno de 80%, 90% no verão e 75% no inverno. Interessante essa informação, porque se a gente tem aí 80%, 90% no verão, então mesmo sendo essa parte do verão aqui em Rondônia, na Amazônia, a gente ainda tem um grande volume de precipitação por conta dessa alta umidade relativa do ar. Exatamente. E, obviamente, essa água caindo junto com esse verão vai ocasionar mais umidade no ar, né? Muito bem. Evapotranspiração das árvores. Né? Às vezes assim, tá tão quente em Rondônia, que às vezes fica 2 semanas, 3 semanas sem chover, né? E daqui a pouco vem aquela chuva torrencial bem forte, né? Por conta desse volume aí de umidade liberado para a atmosfera. E a precipitação média, Rogério, falamos para os alunos que a precipitação que acontece aqui na Amazônia é a chuva. Exatamente. Raramente temos granizo, né? Essas coisas. Neve, nem pensar. Então, a precipitação que temos aqui é a chuva e é uma média anual, ela ocorre entre 1.400 e 2.500 milímetros. E o nosso clima de Rondônia, né? Quando a gente fala a nível estadual, né, professor Jorge? O clima predominante vai ser o clima equatorial quente e úmido. Isso, garoto. Beleza. Aí as temperaturas em relação ao território. O território de Rondônia, então, essa parte aí meio margenta, digamos assim. Olha, nome novo, professor. Parabéns, tá demais. Nome novo não, é a cor. Ah, tá. Parabéns, tá demais, hein? Tá demais. Tá vendo, Adelina? Professor Jorge aí, ó. Vocabulário e conhecimento em alta. Olha aí, Rogério, essa parte aqui de Rondônia. Opa! Volta. Aí. Cadê a caneta, Rogério? Lá no canto. Vamos lá. Aí. Então, ó, essa parte aqui, sul de Rondônia, vai acontecer as temperaturas mais amenas, né? Exatamente. Vai ser menos quente. Muito bem. É isso. Essa região também é mais alta. O relevo vai interferir nesse clima. Com certeza. É isso. E aqui nós temos 25 a 26, é a parte aqui central, e aqui essa parte mais quente, entre 24 e 25 graus. Exatamente. No geral, uma temperatura que não tem muita oscilação, Rogério. Exatamente. Isso não tem aquela amplitude térmica, como eu falei no início da aula, né? Aquela temperatura em que começa o dia muito frio, depois esquenta muito, né? Então, nós não temos essa grande variação. Exato. Climática. O interessante aí é lembrar, né, professor Jorge, o que você fez, que a porção de Rondônia que a gente vai encontrar
a menor temperatura, a variação de temperatura, né, quando a gente fala, não, nesse caso é baixa temperatura mesmo, né, não é variação. A gente vai encontrar as baixas temperaturas do estado de Rondônia na região sul de Rondônia, né? Isso. Então, o aluno tem que guardar essa informação que é importante, né, para saber que aqui no norte, onde Porto Velho está localizada, é a região de Rondônia que é mais quente. E que um gaúcho não ouça a gente falar isso, né? Porque vai falar assim, pô, baixa temperatura para você, tchê. Não, é isso? A gente está falando comparado com Porto Velho, isso, né? Com Porto Velho, com o clima amazônico. Exatamente, muito bem. Ó, Vilhena, no tempo da friagem, chega a ficar até 9, 10 graus. Aonde que Porto Velho fica 9, 10 graus? Já teve, Rogério. A minha mãe falou há muito tempo, né? Forte, não foi, Adelina? Olha, a Adelina deu até para mim ali. Foi, né? Eu vivi isso, ela falou. Viu? Mas eu já ouvi relatos realmente disso aqui em Porto Velho. Isso. Há muito tempo atrás. Fala aí, ó, de novo, Adelina. Há muito tempo atrás. É isso mesmo. Eu e a Adelina passamos esse frio, né, Adelina? Década de 80, né, Adelina? Agora eu vou fazer uma brincadeira. Será que eu já era nascido? Brincadeira, já era nascido, né? Só não morava no estado. Vamos lá. E aí o gráfico da precipitação. Olha só. Informação interessante. Os meses, né, Rogério, que a gente consegue perceber aqui que tem menos precipitação aqui em Rondônia são os meses de maio, junho, já está começando, né? Exatamente. Junho, julho, agosto, setembro. Essa parte aqui, ó, que eu vou grifar, são os meses em que temos menor quantidade de chuva. Exatamente, né? Depois começa de novo. Elevadas, assim, né? As elevadas temperaturas nesse período também, né, professor Jorge? Exatamente. Com a queda do volume de precipitação. Exatamente. E aí falamos também da questão da friagem, Rogério. Exatamente. A friagem, que é essa massa polar atlântica que vem aqui da Antártida em direção ao Brasil. Entra pelo sul do Brasil, também vem pelo Oceano Pacífico, Rogério. Exato. É isso, mas é da Antártida. E aí é responsável por esse fenômeno. Da né, friagem, Exato. Exatamente. Até chegar em Rondônia e em outras partes da Amazônia. E aí é interessante falar, de repente o aluno perguntar, por que na atuação da MPA a temperatura não cai tanto aqui em Rondônia, né? Porque ele tem que lembrar o seguinte, que dentro de Rondônia, a massa que interfere mais no nosso clima é a MEC, né? Isso. Massa Equatorial Continental. Isso. Beleza? Exatamente. E outro detalhe, Rogério, que o aluno também tem que entender, é que o relevo brasileiro também ele é baixo. Exato. E também ele acaba, digamos assim, ajudando esse ventinho mais frio chegar aqui. Muito bem. É isso? Exatamente. Então, dessa forma, eles têm agora uma tarefinha aí, né, Rogério? Tem. Agora é o momento de eles arrepiarem aí nessa atividade e daqui a pouquinho a gente volta, né? Tchau. Tchau, galera. E aí, galera, voltamos agora para fazer a correção. Foi rápido demais, né? Foi. Não deu nem para conversar um pouquinho aqui no bastidor. E Rogério, e aí, tu acha que eles acertaram tudo? Ah, com certeza. Suave na nave? Suave na nave. Então, vamos junto? Bora. Vamos lá no quadro. Vamos lá, meu diretor. Vamos lá, o diretor já está correndo. Um abraço para o nosso diretor Gilberto. Gente fina, né, Rogério? Isso mesmo. Gente boa, né? Gente boa, Gilberto. Isso aí. Olha só, questão 1. O que significa a expressão nosso clima é tropical? Olha só. Bem, tropical, a gente já começa a falar que nós somos um país tropical, nós estamos na zona tropical. Exatamente. Ou chamada zona tórrida, ou zona intertropical. Né? Isso mesmo. É os 3 nomes dela, né? Exato. Vamos lá. Olha só. A temperatura do litoral é regularizada pela proximidade das águas oceânicas, por isso conta com uma estação chuvosa e outra seca. B. As temperaturas são sempre elevadas e a variação entre o mês
mais quente e o mês mais frio é muito pequena. Além disso, conta com uma estação chuvosa e outra seca, né? C. A temperatura diminui à medida que a altitude aumenta, por isso se tem uma estação mais seca que chuvosa. A D. A temperatura do litoral é sempre mais alta que a do interior. Por isso, a possibilidade de ocorrência de chuva nas áreas equatoriais, onde a evaporação é intensa, é maior que nas regiões mais frias. Ou letra E. O clima é marcado por médias temperaturas, pois Rondônia está localizado nas áreas de médias latitudes. Então o aluno já vai saber que nós não estamos falando de médias latitudes. Exatamente. Rondônia, né? Estamos falando das áreas equatoriais, né, tropicais, que são localizadas nas áreas de baixas latitudes. Né? As áreas de médias latitudes, professor Jorge, são as áreas temperadas da Terra. Rogério, aqui o aluno vai lembrar, né, que nós falamos que a temperatura ela não varia muito, né? Não existe aquela oscilação muito grande, né? Então, por esse macete aí, o aluno já conseguia detectar. E falando de estação, aqui em Rondônia, nós não temos 4 estações definidas. Isso. Boa parte do Brasil, só o sul do Brasil ali. Então, o que tem aqui em Rondônia? Um período chuvoso e outro mais seco. Isso. E mesmo nesse seco, a gente, por conta da elevada evapotranspiração, dessa umidade no ar, há também precipitação. Isso. Mas diminui, lógico, comparado com o período mais chuvoso, né, professor Jorge? E conta com uma estação chuvosa e outra seca. Outra. Tá, pessoal? Aqui houve um errinho aqui do corretor, que às vezes comete esses errinhos aí, beleza? Exatamente. Vamos lá, Rogério? Tranquilo? Bora, tranquila demais. Questão 2. Embora na Amazônia as temperaturas sejam elevadas o ano todo, em alguns pontos de seu território, como no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia, ocorrem quedas bruscas de temperaturas, conhecida como fenômeno da friagem. Isto ocorre devido, alternativa A evaporação das águas dos rios e dos lagos. B, ao deslocamento de massa de ar polar vinda do sul. C, a intensas chuvas chamadas de inverno. D, a grande quantidade de rios na região. E a E, a temperatura quente e úmida vindo da floresta. Suave demais. Suave, né? O aluno, ele é do campo, ele sabe que a temperatura quente e úmida vindo da floresta não vai fazer com que caia a temperatura, né? Exatamente. A gente está falando de um friozinho que não é assim, ele não faz parte do nosso cotidiano. Exato. É uma pequena fase do ano, só com uma duração curtíssima, de alguns dias apenas. É isso? A grande quantidade de rios na região também não pode ser. É isso? A evaporação das águas dos rios e dos lagos aí vai trazer umidade para o ar. Muito bem. Isso? Então, Rogério, você sabe que o aluno não esqueceu que falamos durante a aula sobre as massas de ar polar vinda do sul do Brasil, pode falar do sul do Brasil, pode falar do sul do Polo Sul, né? Exatamente. É do sul. É o sul. Beleza. Questão 3. A chamada região norte ou Amazônia apresenta as seguintes características quanto ao clima e à vegetação. A. Clima equatorial, semiárido, índice pluviométrico de 300 a 600 milímetros, uma vegetação densa e exuberante. Olha só, vou mudar aqui a cor, tá? Já estamos falando de vegetação, olha aí, ó. Vegetação densa e exuberante. Isso aqui está certo, né? Exatamente. Vamos lá. B. Clima equatorial superúmido, índice pluviométrico de 2.000 a 3.000 milímetros e uma vegetação densa e exuberante também, ó. O problema não está na densa e exuberante. C. Clima tropical superúmido, índice pluviométrico entre 300 a 600 milímetros e uma vegetação pouco densa e formada de campos e cerrados. D. Clima temperado, superúmido, índice pluviométrico entre 2.000
e 3.000 milímetros de vegetação densa e exuberante. Aí, clima subtropical, a temperatura média é de 18 graus Celsius, as chuvas pouco intensas, permanecendo entre 1.000 milímetros ao ano. Não é subtropical, né, Rogério? Exatamente. Subtropical. O que é o subtropical? Só para lembrar, né, professor Jorge? Esse clima que está abaixo de um trópico, né? Isso. Ou o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. No caso do Brasil, é Capricórnio. Já que você falou que o subtropical está abaixo, etimologicamente é exatamente que a palavra sub quer dizer. Abaixo. Abaixo. Ok? Muito bem. Subsolo, abaixo do solo. Exatamente. Subterrâneo, abaixo da terra. E assim Muito bem. sucessivamente. Beleza, sem mais delongas. O clima equatorial superúmido, índice pluviométrico de 2.000 a 3.000 milímetros, uma vegetação densa e exuberante. Exatamente. Está falando que esse clima, né, equatorial é super úmido. Não quer dizer que é o nome do clima, né, professor Jorge? Realmente ele tem muita umidade. Questão 4. Segundo o IBGE, o clima predominante no estado de Rondônia entre os listados a seguir é tropical com pouca umidade, B, semiárido, C, temperado com pouca umidade, D, equatorial úmido ou E, letra E, subtropical. Olha aí, o aluno, professor, marquei subtropical, mas agora o senhor explicou no anterior, já sei que não é. É isso aí. Temperado, não. Temperado também não. Semiárido, só lá no Nordeste brasileiro. É isso? Exato. Se tratando do Brasil. Tropical com pouca umidade, não, nós já sabemos que ele é super úmido, é muito úmido. Então, equatorial, úmido. Exatamente. Beleza? Parabéns, galera. Questão 5. A sensação térmica pode chegar a 38 graus Celsius neste sábado, dia 5, na capital de Rondônia. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, a previsão é de céu claro, sem chuva em todo o centro-sul. Já nas demais regiões, incluindo Porto Velho, céu claro a parcialmente nublado, com pancada de chuvas trovoadas em áreas isoladas, podendo ser acompanhada de rajadas de vento no período da tarde e noite. A descrição apresentada na notícia corresponde a altitude, B, evapotranspiração, C, massa de ar, D, clima. e E, tempo. E aí, professor Jorge? Tranquilo demais, né? Tranquilo. Falamos lá no início, né, da definição, lá no que seja a resposta aí dessa questão, né? Aí, tá falando de uma previsão, não é isso? Previsão, só faltou colocar aqui, ó, a palavra que tá ali, né? Seria previsão do tempo. Fechou. É isso? Tranquilo demais. Falamos no início da aula para o aluno não se equivocar ou nunca mais usar esse termo e usar de uma forma adequada. Exatamente. É porque quando você coloca as palavras em prática no dia a dia, acaba que você incorpora para o seu dia a dia e você nunca mais esquece aquilo. Exatamente. Você não vai mais dizer, o clima hoje está quente. Não, sem chance, sem chance. Exato. Beleza? Beleza. Então era o que tínhamos, né, Rogério? Fechou, né? Fechou. Tchau, até a próxima. Tchau, galera. Até mais. Tchau.